Hello, boys and girls, seventh graders. This is teacher Leo with another geography class. How you doing, guys? Everybody good? Everybody cool? Everybody good in the hood? I hope so, boys and girls, because today, last class, we talked about North region, and then I spoke to Mr. Julio, and he said that you guys are still going through the North region. Well, I mean, there's not a whole lot of information about the North region, so I decided that we're going to talk about the Amazon rainforest instead, okay? So in this case, we're not going to learn about the Amazon rainforest, but we're going to talk about some news about the Amazon, because geography is not only about like getting information from a place, but it's also about understanding what's going on there right now and try to connect with things that happened in the past. Ok, boys and girls? Então, hoje a nossa aula vai ser a continuação, a gente vai continuar, digamos assim, a parte 2 da região norte, tá? No entanto, a gente não tem muito o que falar sobre a região norte, é uma região relativamente nova no que tange a questão da colonização, né? Exatamente pela dificuldade de chegar lá, por conta da floresta amazônica. Então, pouca coisa, não tem tanta informação, a menos populosa de todos, apesar de ser a maior, a menos populosa. Então, a nossa aula de hoje, numa segunda etapa aí dessa região norte, vai ser sobre a floresta amazônica, né? Essa que é tão importante, um tema tão importante para se tratar, não só para nós brasileiros, mas para o mundo, né? Já que a floresta amazônica é, sim... vamos fazer o seguinte, né? Porque houve esse debate, né? Uns anos atrás, uns 2 anos atrás, né? Essa coisa aí do desmatamento acelerado aí. E aí eu acho que Leonardo DiCaprio fala que a Amazônia, ele bota num tweet que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E aí houve aquela crítica avassaladora, não sabe o que está falando, porque as algas marinhas também produzem oxigênio, é muito mais do que a floresta amazônica. Bom, a floresta amazônica, eu diria que é muito mais do que o pulmão, gente. Vamos dizer assim que é um tórax inteiro, tá certo? Porque existe todo um ecossistema que depende da floresta amazônica, que depende dessas florestas tropicais, tá? Essas florestas equatoriais. E aí a gente tem, e exatamente onde menos tem terra, né, se vocês prestarem atenção no globo terrestre, vocês vão ver que o hemisfério norte tem muito mais território, muito mais terra do que no hemisfério sul. No hemisfério sul, a gente vai encontrar mais mares, tá? Então, a gente vai ter florestas equatoriais aqui nessa região da América do Sul. A gente vai ter ali naquela região da África, aquela região ali da altura do Congo, que destruído já boa parte, acho que mais da metade já foi embora. E você tem essas florestas equatoriais ali também no sul da Ásia, que também praticamente já foi tudo quase que dizimado. Então, só resta a essa altura do campeonato a floresta amazônica, e é ela que a gente tem que preservar, e é dela que a gente tem que falar, e é ela que a gente tem que proteger. Então, vamos entender esse ecossistema para a gente aprender, né, a importância da proteção. Então, the Amazon rainforest, alternatively, the Amazon jungle, Amazonia, is a moist, broadleaf tropical rainforest in the Amazon biome that covers most of the Amazon basin of South America. The basin encompasses 7 million kilometers squares, of which 5,500,000 kilometers squares are covered by rainforest. This region includes territory belonging to 9 nations and whatever formerly acknowledged indigenous territories. Então, não dá para se falar da floresta amazônica, né? Não dá para se falar da floresta amazônica sem a gente falar exatamente da bacia amazônica, bacia do rio Amazonas, que dá nome à floresta amazônica, né? Por quê? Porque
Exatamente, os ecossistemas estão todos conectados, né? Para você ter uma floresta tão rica, feito aqui que se tem lá na Amazônia, você precisa de muita umidade, você precisa de muita água. É, como eu disse, é uma região equatorial, né? Se a gente pegar, a gente for olhar aqui, ó, mais ou menos um pouquinho acima, talvez aqui do Rio Amazonas, a gente vai estar passando aqui o Equador, a linha do Equador, tá certo? E essa linha do Equador é exatamente a linha que mostra no meio, exatamente cortando o nosso planeta no meio, e é exatamente a linha onde a região de mais calor, que é exatamente a região em que você recebe mais raios solares, né? Está diretamente ligado, que é um globo, para aqueles que não sabem, né? Ainda existe essa discussão, incrivelmente, a gente em pleno século XXI, ainda existe essa discussão, né? Tem gente ainda que acredita que o planeta Terra ele é flat, né? Que é plano. Não, gente. O planeta Terra não é plano, tá? O planeta Terra ele é esférico, ele tem uma forma arredondada, ele não é uma esfera perfeita, mas ele tem um formato arredondado, sim. E aí, por conta desse ângulo que o planeta Terra vai fazendo, o Sol ele vai incidindo com menos profundidade. Aqui, como ele está no eixo dele, vem diretamente, né? Pum! Mas à medida que vai se fazendo o ângulo, ele vai pegando menos. Vocês vão entender melhor isso daí quando vocês forem estudar física, lá no ensino médio, né? Essa galerinha aí do 7º ano, então terminando esse ano, mais 2 anos pela frente, vocês vão estar cobrindo isso daí lá no ensino médio, tá? Então, the majority of the forest contained within Brazil. Então, é por isso que nós brasileiros precisamos falar sobre isso, né? Porque a maior parte, 60%, né, está aqui, 13% no Peru, 13% em Peru, Colômbia, 10%, and with minor amounts in Bolívia. Eu pensei que na Bolívia tinha muito também. Equador, ainda chega no Equador, French Guiana, Suriname, and Venezuela. Ok? Ok? Então vamos lá. Aqui é a questão mais, digamos assim, política da história. Vamos lá. Natural. Ok? Vamos falar um pouquinho mais da questão da importância. Sahara Desert. Ó. Vamos entender aqui, ó. Vamos entender aqui. Vegetation. The glaciation. Aqui, ó, vamos falar disso daqui, ó. Sahara Desert Dust Wind Blow to the Amazon. Veja só. Veja como os ecossistemas estão conectados, tá certo? O deserto do Saara, gente, o deserto do Saara, aquele que fica lá na África, aquele que a gente, né, às vezes vê em filme, coisa desse tipo. O deserto do Saara, um dia, foi uma área altamente fértil. Há milhões e milhões de anos atrás, foi uma área altamente fértil. Mas com a movimentação dos continentes e pelo fato também, né, do aquecimento global, que existe um aquecimento global acontecendo de maneira natural, né? O planeta Terra passa por períodos glaciais e períodos de aquecimento, sim, tá certo? Né? Ele foi se transformando num deserto. Mas esse solo, essa areia, que é uma areia muito fina, ela é muito, muito, muito fértil. E o que é que acontece? Ventos fortíssimos que passam ali pelo deserto do Saara levantam essa areia fértil, e essa areia, através dos ventos, grande parte dela cai no Oceano Atlântico, que serve para a alimentação dos plânctons, tá certo? E através da alimentação dos plânctons, também eles se alimentam ali e acaba atraindo outros animais, outros peixes, outros animais marinhos que se alimentam dos plânctons, e vem outros que se alimentam desses peixes menores,
e assim sucessivamente. Então, tem toda uma riqueza ali no Oceano Atlântico, mas uma boa parte dessa areia fininha ultrapassa o Oceano Atlântico e cai na floresta amazônica. Veja como a perfeição da natureza. E aí, essa poeira, né, do Saara ajuda a fertilizar o solo amazônico, faz com que o solo amazônico seja ainda mais fértil, que faz com que árvores, várias vegetações, várias espécies de árvores, de plantas cresçam, que sustenta outros animais, né? Que sustenta animais maiores e assim sucessivamente. Aí você tem essa riqueza da floresta amazônica, né? Você tem o bioma é o conjunto dessa vida que acontece dentro da Amazônia, sendo a mais rica do planeta Terra, né? Você, por exemplo, em 1 km², eu acho que eu já falei isso em alguma aula, não sei se foi aula de vocês ou foi aula de outra turma, mas 1 km², 1 km² da floresta amazônica tem mais espécies de árvores e plantas do que toda a América do Norte, combinada. 1 km², 1 km por 1 km. Tem mais espécies de plantas e árvores do que toda a América do Norte. Tá? Então, para você ver como, né, como é fértil. Olha, aqui diz em percentual, more than 56% of the dust fertilizing the Amazon rainforest comes from the Bodel Depression in northern Chad and the Sahara Desert. Então, ó, 50% da poeira que vem de lá, só 44% cai no Oceano Atlântico, 50% ultrapassa o oceano e vem para cá. A ventilação. Agora, no mês de agosto mesmo, a gente deve ter uma ventilação enorme. Exatamente esses ventos que se formam ali na África, que cruzam o Oceano Atlântico, trazem para cá esse dust, né, essa poeira. Uma boa parte sobe, e aí quando esses ventos sobem, dão de encontro com outros ventos que descem do Ártico, e aí criam um vortex, um vértice aí, por isso que se cria, né, os sistemas de furacão ali, que acabam subindo ali, pegando os países caribenhos e os Estados Unidos. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Olha quanta coisa interessante, né? NASA's Calypso satellite has measured the amount of dust transported by wind from the Sahara to the Amazon. An average of 182 million tons of dust are wind blow out of the Sahara each year. Olha, gente, 182 milhões de toneladas de poeira são transportadas do Saara para a floresta amazônica. Agora, até eu estou surpreso, eu não tinha acesso a essa informação. 182 milhões de toneladas. Unbelievable, guys. Incrível, 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 incrível. Tá? Vamos lá. Esse satélite chamado Calypso. Calypso, okay, da NASA. Okay? Calypso uses a laser range trying to scan an Earth's atmosphere for the vertical distribution of the aerosol. Regularly tracks the Amazon plus plume. Ok, então aqui a informação. Ok. Biomass burning in Africa. Uau, incrível. Human activity. Então a gente também tem aqui, né, na Caverna da Pedra Pintada, ok, que fica na região lá do Amazonas também. Aliás, no Pará, fica no Pará. A gente também vai ter evidência arqueológica de que houveram habitantes humanos, né? Ali em torno de 11.200 anos atrás. Então, a gente já vai encontrar ali o homem das cavernas já habitando aquela região ali. Certo? Very good, very good, very good. For a long time, it was thought that the Amazon rainforest was never more than sparsely populated as it was
possible to sustain a large population through agriculture given the poor soil. Aqui diz que por um tempo se achava que não haveria condição de ter populações densas lá por conta da questão do solo, né? Por conta da densidade, né? Mas provou-se que não. Não quer, aqui a gente falou um pouquinho sobre a história, tá certo? Lá na primeira aula da gente. Biodiversity, flora and fauna. Aqui é que é interessante. Aqui a flora e a fauna, olha só os animais, olha. Scarlet macaw, which is indigenous to America tropics, né? Coisa mais linda, animal todo, né, cheio de plumas, cores diferentes, etc e tal, né? Muito legal de ver isso daqui, né? Aqui também, olha. É o frog, né? We have frogs that resemble tree leaf, né? Então aqui, ó, giant leaf frog. Inclusive o nome dele é giant leaf frog, né? Então ele é o sapo gigante, o sapo folha. Ele é chamado sapo folha exatamente por isso, né? É uma técnica, né? Da evolução dele, né? Do processo evolutivo dele, de ficar semelhante a uma folha, as costas dele bem verdinha, com a tirazinha no meio, exatamente para dar essa impressão para os predadores, né? De que ele é uma folha, né? Para dificultar a visão dos predadores. Coisa interessante. Então, wet tropical forests are the most species-rich biome, and tropical forests in the Americas are consistently more species-rich than wet forests in Africa and Asia. Então, como eu estava dizendo, né, mesmo, eles chamam wet forest, também é outra forma, né, é floresta molhada, eles chamam de floresta molhada, ou floresta tropical, né, eles chamam de floresta molhada porque é molhada, porque tem muita chuva, né, nessas regiões, tá? E da América do Sul, no caso a nossa, a amazônica, como eu já tinha falado no começo da aula, ela é mais rica em termos de flora e fauna do que as suas respectivas, as mesmas florestas tropicais que existem na África e na Ásia. Daí vem a importância dela, né? Ok? 1 in 10 known species in the world lives in the Amazon rainforest. Então, uma em cada 10 espécies no mundo, né, vive na floresta amazônica, nesse pedaço de terra. Veja só, 10%, né, tá nesse pedacinho de terra, se a gente for comparar toda a região. Okay? Então, the region is home to about 2.5 million insect species, tens of thousands of plants, and some 2,000 birds and mammals. Então, novamente, aqui, né, 2,5 milhões de espécies de insetos, gente, tá? Então, para você ter uma ideia de como a gente destruindo essa floresta tropical, né, a gente está causando disruptura no equilíbrio, né? Esses animais, gente, só para a gente fazer um paralelo, esses animais, né, mantêm todo o ecossistema em xeque, mantêm todo o ecossistema balanceado, equilibrado. Então, por exemplo, você tem bactérias, você tem vírus que vivem dessas espécies, que se alimentam dessas, vamos dizer, que usam essas espécies para coexistir. Quando você começa a destruir esse ecossistema, o que é que acaba acontecendo? É uma questão de sobrevivência aí. Eles começam a buscar outros ecossistemas. Eles começam a buscar outras formas de sobrevivência. Outras espécies para explorar. Tá certo? Então, daí também, olha, eu não estou dizendo que a Covid surgiu por conta do desmatamento lá na Ásia, não. Mas, assim, se a gente for estudar do ponto de vista científico, a gente vai ver que está relacionado. O vírus, ele sai pulando de espécie em espécie. Aquela espécie que ele estava acostumado ali a sobreviver, ele sai pulando de um para o outro, tá certo? Então,
Né? Daí é que vem a teoria de que acham que o homem comeu um bat, né? Um morcego, e acabou adquirindo a Covid, porque já se tinha verificado que o morcego tinha essa doença. E como é, então, né? É uma forma fácil de pensar, comeu e pegou. Mas pode ter sido ali na convivência, os morcegos tentando sobreviver, não tem mais a floresta para sobreviver, então vão migrando, vão tentando ir e acabam entrando em contato com o ser humano. Então, pode não ter sido o que comeu, pode ser um morcego veio morder um ser humano, pode ser porque um ser humano comeu uma comida e ali tinha as fezes do morcego. Então, duas espécies que não tinham quase contato nenhum passaram a ter muito contato. E nesse momento o vírus ele está sempre evoluindo, a gente está verificando isso bem agora, né, por conta das variantes, é isso mesmo, a variante é isso, ela varia na intenção de sobreviver, isso é o processo evolutivo, né, a evolução da espécie, tá ali a gente vendo aí a olho nu, tá certo? O vírus ele varia muito mais rápido que uma espécie, porque por conta da simplicidade, ele é dos elementos mais simples, né, da da natureza, né? Inclusive, ainda existe uma briga aí entre cientistas, uma discussão se o vírus ele é um ser vivo ou não, né? Porque ele não tem a característica de autorreprodução, ele tem várias características, mas não tem a característica de autorreprodução, ele tem que invadir uma outra célula para se reproduzir. É por isso que ele ataca organismos, para ele usar a célula, o DNA, o RNA das células para se reproduzir. Tá? E ele aí vai destruindo, tá certo? Vai causando destruição. Então, o vírus, como ele é muito simples, ele tem essa capacidade evolutiva mais rápida. Então, você veja as variantes, né? Então, quando existe pouco espaço, quando ele está sempre na luta ali para sobreviver, ele tende a variar menos. Ou chegar ao ponto de e ele desaparecer. Ele tem que estar passando de um organismo para o outro para ele estar sobrevivendo. Se ele para de passar, ele e tem uma hora que ele pum, desaparece, porque se não tiver mais para quem passar, ele vai morrer ali e vai desaparecer naqueles indivíduos que pegou. Mas quando o vírus acha um terreno, digamos assim, fértil, né? Muitos indivíduos, muitos, opa, se reproduzem, nesse processo de reprodução, ele dá uma variada, ele toma várias, ele varia o tempo todo em busca da sobrevivência. Uns vão dar certo, outros não. Aquela variação que dá certo, se dá bem. E aí, começa a se espalhar. Por exemplo, hoje a gente está de olho na variante Delta. A variante Delta, por que é que ela se mostrou mais capaz de sobreviver? Exatamente porque ela transmite mais rápido. Ela passa para indivíduos de maneira mais rápida. Por isso que a variante Delta é uma variante assim de sucesso, digamos assim. Essa é assim que funciona o processo evolutivo, né? O organismo ele vai tentando várias coisas, vai tentando. Umas vão dando certo, outras vão dando errado. O que vai dando certo vai reproduzindo, continuando porque deu certo. E as que dão errada vão morrendo, porque não vão se reproduzindo. Então, ela vai buscando aquele caminho, tá certo? Vamos voltar aqui para a gente falar de floresta amazônica, algumas imagens aqui, ó. Coisa linda. Watson. Aqui é o nome, Megalomorphae. Howler monkey, okay? Heliconia, brown-throated sloth, olha, bichinho. Emperor tamarin, olha. Blue poison, dart frog, olha, ela já é azul para avisar, dizer assim, não vem para cima de mim, não. South American jaguar, aqui é a nossa onça pintada, bald wakakari, bullet ants, olha. Ela é chamada de formiga bala. Acho que é porque o sting dela aqui, ó, has an extremely painful sting. Então, acho que é porque quando ela morde é o equivalente a... Não é equivalente, mas dá a impressão que levou uma bala. Oh, o bichinho aqui, ó. Parrots é Clay Lake Yasuni National Park. Aqui são os parrots, né? Os papagaiozinhos, né? Que fica aqui já na área do Equador. Ok? Deforestation. Vamos falar sobre desmatamento. Essa é a parte ruim da história.
Deforestation is the conversion of forested areas to non-forested areas. Então, o desmatamento é a conversão, né? É quando você pega áreas que são florestadas, né? São bem floresta, e você desmata, você destrói essa floresta, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Deforestation in the Maranhão State of Brazil, 2016. Então, em 2016, aqui vamos ver essa imagem aqui, uma imagem de desmatamento. Olha a densidade, né? Aqui a gente vê a densidade da floresta e aqui essa região toda desmatada. Então, lembra que eu disse a vocês que 1 quilômetro quadrado, tá certo, da floresta amazônica tinha mais espécies do que toda a América do Norte. Olha quantos quilômetros quadrados aqui foram desmatados, né, boys and girls? Tá? Então, vamos falar aqui, ó. Aqui tem uma informação interessante. In 2018, about 17% of the Amazon rainforest was already destroyed. Então, em 2018, aproximadamente 17% da floresta amazônica já estava destruída, certo? Research suggests that upon reaching about 20-25%, hence 3 or 8% more, the tipping point to flip it to a non-forest ecosystem, the greatest savanna in eastern, southern, and central Amazonia. Ok? Então, veja só. A savana, que a gente chama de cerrado, né? Então, a gente já em torno de 20-25%, se eu não me engano, a gente, inclusive, alguns estudos mostram até que a gente já alcançou 30% de destruição da floresta amazônica, próximo de 30%, e que, veja só, alcançou 30%, então isso já não é mais considerado floresta, essa parte que foi desmatada já é considerada cerrado, eles chamam savana, né? A gente fala savana em inglês, e com mais 20%, ou seja, a gente chegar a 50% de destruição, o próprio ecossistema ele entra num processo de autodestruição, né? Então, você pegasse um organismo e cortasse 50% dele, né? Você cortar um ser humano, 50% do ser humano, é pouco provável que ele sobreviva, porque a gente precisa dos órgãos da gente. Então, mesmo se a gente pegar, vamos dizer, da cintura para baixo e torasse e deixasse todos os órgãos, ainda assim seria muito difícil para um ser humano sobreviver. Muito difícil. Se ele sobreviver à operação, é muito difícil que ele sobreviva, né? Por muito tempo. Então, é mais ou menos isso daí. Entra no processo de, inclusive, digamos assim, de desertificação. Ela começa a se autodestruir. Então, aqui, ó, 1984, aqui é interessante esse mapa, ó, que vai mostrando a evolução do desmatamento, tá certo? Em relação à floresta amazônica, né? Então, importante, boys and girls, a gente tá sempre de olho nisso daí, tá certo? Vai até 2018. Ok? Então, 2019 fires, então a gente vem aqui a partir de 2019, a gente vê realmente um aumento, pelo menos os satélites mostram, os estudiosos mostram que a partir de 2019, tá certo? O desmatamento cresceu violentamente, né? E surpresa ou não, coincidência ou não, quando esse atual governo ele assume o poder. Aí fica a critério de vocês avaliar se tem relação ou não. Tá? 2019 fires, né? Então a gente mostra que 2019, 2020 e 2021 não desacelerou, tá certo? O desmatamento dessa região, que é uma região tão importante. E aí a gente nem precisa fazer essa associação, mas eu vou fazer assim mesmo a associação de que né, a floresta amazônica ela é importante para manter, né, para o efeito estufa, né, e para a mudança climática, certo? Se quiserem que a gente fale mais a respeito disso, a gente fala na próxima aula. Bom, as homework, I'm going to ask you guys to exactly research about the relation between Amazon deforestation and climate change. What is the relation between the two, ok? Como homework, eu vou pedir que vocês façam exatamente essa relação. Qual é a relação entre desmatamento da floresta amazônica e aquecimento global? Como é que um está relacionado com o outro, né? Façam essa pesquisazinha, botem no Google Tradutor
depois take a picture, manda via class app para Teacher Leo, okay? So that's it for today, boys and girls. I wish you a great weekend, of course, after watching this video and after you do your homework. And peace out. Oh, o que aconteceu agora?